Opa, Felipe aqui, e eu queria compartilhar uma coisa muito legal com você. Ontem eu estava tendo duas reuniões, né? Primeiro eu tive uma com um casal e depois tive outra reunião com uma pessoa, e eu descobri algo comum que tem acontecido bastante, que eu estou vendo que talvez seja a maior dificuldade da maioria das pessoas que querem sair do offline e ir para o online, ou então construir alguma coisa online do zero, né? Tem alguma ideia legal, uma ideia bacana e começa a falar, eu preciso criar um canal no YouTube, criar minhas redes sociais, produzir conteúdo dessa área para ajudar a tal área. Então eu descobri um fator comum que tem realmente acontecido em todas essas pessoas que querem executar, que querem sair do zero, que querem começar realmente a colocar as coisas para funcionar. E qual que é essa situação que tem acontecido com a maioria das pessoas que eu tenho visto? É essa dificuldade mesmo de execução. Qual que é o primeiro passo? Por onde eu começo? E aí eu conversando com essas duas pessoas, nas duas reuniões, eu fui dando algumas dicas para elas, e é disso que eu queria compartilhar com você aqui agora. Algumas dicas para você sair do zero, para você executar, para você que tem dificuldade, que não sabe por onde começar, às vezes faz até um cronograma de conteúdo, de postagem, de qualquer coisa, mas não sabe exatamente o que fazer, qual que é o primeiro passo, que ferramenta utilizar. Eu quero dar exatamente essas dicas para você agora, porque eu vi que essa é uma dificuldade que tem sido muito comum. E qual que é o primeiro passo? A primeira coisa é você escolher um tema, escolher algo que você gosta de falar, algo que você tem conhecimento, algo que você domina. Isso aí é bem tranquilo para a maioria das pessoas, escolher esse tema, porque muita gente tem ideias bacanas e fala, eu poderia falar sobre isso, eu estou vendo a necessidade das pessoas conhecerem sobre isso. Então a primeira coisa é isso, definiu esse tema, mas definiu mesmo, assim, tipo, colocou no papel, disso que eu vou falar. O segundo passo também é muito simples, que é você descobrir para quem que você vai falar, que é o teu público, né? Quem são as pessoas que eu vou impactar, quem são as pessoas que eu quero transformar, quem são as pessoas que eu quero conscientizar com esse conteúdo para realmente transformar a vida delas ou mudar a vida delas. Só que quando você pensa no teu público, você não pensa só assim, meu público é pessoas da idade tal, não. Você tem que ir um pouco mais profundo que isso, que aí vem o passo 3. Quais são os maiores problemas desse público? E aí que talvez seja a parte que o pessoal engasga, onde o pessoal mais trava, que é realmente aí que vai definir se você vai conseguir executar ou não. E como que funciona? Só descobrir o problema do seu público não é suficiente, porque vamos supor, às vezes você já sabe qual é o problema daquele público, mas o próprio público não conseguiu entender que esse é o problema dele, tá bom? Vou dar um exemplo para você em um dos assuntos que eu estava falando ontem com algumas pessoas. O casal que eu estava conversando, eles querem montar um curso para trabalhar com ministérios de louvor para a igreja. Tipo assim, eles querem ajudar que o ensaio tenha mais qualidade, que o momento ali que eles estejam ensaiando tenha mais qualidade. E aí eu virei para esse casal e falei, quais são os maiores problemas de pessoas que estão ensaiando, pessoas que têm um ministério, uma banda? E eles começaram a citar alguns, por exemplo, eles não entendem sobre dinâmica de grupo, eles não sabem usar o metrônomo, eles não sabem talvez configurar uma mesa de som de maneira adequada, eles não sabem talvez fazer com que funcione ali o ensaio. Às vezes a pessoa toca muito bem sozinha, quando vai para um grupo de louvor, ela não toca tão bem assim, porque tem uma coisa ali de realmente não ter uma prática em conjunto. Então esses são os problemas. Só que a maioria das vezes, as pessoas que estão vivendo esse problema não têm realmente a consciência de que esse problema existe. Aí eu virei para eles e falei, olha, agora vamos fazer um exercício. Pensa nos sintomas que esses problemas trazem. Eu comecei a perguntar para eles, qual é o sintoma de uma pessoa que não consegue usar o metrônomo, por exemplo? Aí o casal falou, olha, o sintoma é ela não conseguir entrar no ponto certo, no momento certo da música ela não consegue fazer, e aí atrapalha tudo. Eu falei, então, esse sintoma desse problema é que vocês têm que abordar primeiro, porque às vezes a pessoa não sabe que ela tem que usar o metrônomo. O problema é ela não conseguir usar o metrônomo, ou não saber usar o metrônomo. Só que ela não sabe que ela tem que usar, mas ela sabe que ela não consegue entrar no tempo, que é um sintoma do problema. Se você começar a produzir conteúdos que sejam relacionados com o sintoma, a pessoa vai se identificar. E aí dentro do conteúdo você vai falar o problema. Vamos supor que você começa com o título de um vídeo falando assim, olha, você não consegue entrar no tempo da música, ou as pessoas reclamam que você não entra no tempo da música. Isso é um sintoma do problema que a pessoa está vivendo ali na realidade. Aí dentro do conteúdo você fala, olha, é porque você não sabe usar o metrônomo, ou você precisa aprender a usar o metrônomo. E aí você lança o problema para ela, que é, eu não sei usar o metrônomo. Então esse entendimento de que você não tem que falar só do problema, mas do sintoma do problema para atrair a pessoa, é muito importante. E depois que você fizer isso, que é o terceiro passo, descobrir o sintoma do problema da pessoa, você começa a produzir conteúdo para resolver aqueles sintomas e resolver aqueles problemas. Dessa forma você vai conseguir juntar uma audiência. Esse é o primeiro passo para qualquer pessoa que quer começar no online, é juntar uma audiência. Se isso acontecer, aí depois são outros passos que a gente tem que fazer para trabalhar em cima dessa audiência que foi realmente reunida, mas até aí
É um caminho que você tem que fazer. E aí você começa a produzir conteúdo realmente trabalhando nos sintomas para atrair esse público. Esses são os primeiros passos que eu digo para todo mundo que você pode fazer aí também, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado, e se você curtiu, dê o seu joinha, compartilhe com alguém que você acha que pode se interessar, e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço.